Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre codificações. Nas nossas aulas passadas, nós vimos um pouco sobre teoria de codificações e como que, em princípio, podemos utilizar as árvores de codificações com as suas ramificações para obter códigos ótimos. Hoje nós vamos falar, né, especificamente de três tipos de códigos que podem, né, ser ótimos ou subótimos, tá? Então, vamos começar especificamente pela designação, né, do que nós estamos querendo codificar. Então, a nossa, né, os símbolos que vamos utilizar hoje, né, temos a nossa fonte X, que pode assumir A, B, C, D, E e F, com as seguintes probabilidades. A probabilidade de ocorrência de A é 0,36, de B 0,18, C 0,18, D 0,12, E 0,09 e F 0,07, né? Vejam que essas já estão todas ordenadas, né? Foi proposital que eu fiz aqui, né? Em ordem decrescente aí de probabilidade de ocorrência, tá? Bom, quando calculamos com essas probabilidades a entropia da fonte me deu 2,37 bits por símbolo, então é tipicamente aquela situação que a gente já sabe que vai ter que utilizar, né, no máximo aí, por exemplo, 3 bits, né, e desses 3 bits, para ser necessário para escrever todos esses símbolos, né, de 3 bits a gente não usa todos eles, a gente utiliza só 2,37 bits por, né, por símbolo. Então, no nosso caso, agora, em termos do teorema de codificação, né, da fonte de Shannon, nós temos que o comprimento médio de codificação, o comprimento ótimo, ele deve estar entre, né, limitado inferiormente pela entropia da fonte e maximamente aí pela entropia de fonte mais um, no caso mais um bit, porque nós vamos sempre falar em codificação binária aqui na aula de hoje, tá? Então, nesse caso, significa que o nosso comprimento médio de codificação vai estar entre 2,37 e 3,37. Sabemos que para ter um código ótimo, a gente tem que obter, né, o menor comprimento médio de codificação possível, então, estou mais próximo possível de 2,37. Então, agora nós vamos falar de uma codificação específica, que é conhecida como a de codificação de Shannon. Então, ordenamos a nossa fonte, novamente, A, B, C, D, E e F, né, com probabilidade decrescente. Essa codificação, né, introduzida pelo próprio Shannon, ela supõe aí aquela limitação, né, já que quando calculamos esse número logaritmo menos o logaritmo da probabilidade, né, ou logaritmo de 1 sobre a probabilidade, isso me dá um número que não é um número inteiro. Então, o que, que nós fazemos? Eu pego o menor número inteiro maior do que aquele número que está dentro desses dois colchetes, né, limitados superiormente. Então, nesse caso, se você calcular o logaritmo de 1 sobre 36, né, na base 2, isso vai me dar, né, o próximo 1, alguma coisa, né, e isso eu vou ter que obter necessariamente aí o próximo número inteiro superior a ele, né, deixo aí o exercício para vocês para obter exatamente qual que é o valor, mas você vai evidenciar que o próximo número inteiro, o menor inteiro superior a esse é o número 2. No caso da probabilidade de ponto 18, o logaritmo de 1 sobre ponto 18 vai me dar 2, alguma coisa, e você vai obter, né, que o menor inteiro superior é 3, o mesmo valor repetido aqui, né, para o C, porque os dois ocorrem com a mesma probabilidade. Para o D, é um pouco menor a probabilidade, e eu vou precisar, né, de 4 bits, né, para escrever aí o comprimento, né, a relação, né, com o comprimento de codificação. Então, veja só, nós obtivemos, então, comprimento, uma relação com comprimento de codificação, que é isso exatamente que nós estamos obtendo, quando lembra que
o comprimento de codificação, necessariamente, ele tem que ser, de cada palavra de codificação, tem que ser um número inteiro de bits ou de símbolos que a gente estiver utilizando na base correspondente aqui do logaritmo, né? Tá? Então, portanto, significa que para o A, eu tenho que utilizar 2 bits, para o B, 3 bits, para o C, 3 também, para o D, 4, o E, 4 e o F, 4. Quando você soma todas essas probabilidades, né, isso é um ponto importante na codificação de Shannon, né, o que você faz? Quando você soma na base binária, ou seja, soma as probabilidades, você vai obtendo que para cada, né, quando você soma ela do primeiro elemento até, né, o elemento menos 1, veja que ele está, né, somando os anteriores, isso aqui é uma soma das probabilidades de ocorrência do elemento anterior. Então, para o A, isso vai me dar 0, para o B, é justamente a probabilidade de ocorrência do A, que é o único que apareceu aqui, e assim por diante. Então, conforme você vai somando essa probabilidade, ela vai chegando a 1, ela não chega a 1, porque, né, nós paramos no elemento F, né, portanto, só somamos as probabilidades de ocorrência de todos os elementos anteriores, tá? Então, é isso que a gente está fazendo. Por que é feito isso? Para a gente ter um ordenamento distinto, né, um número que vai distinguir todos esses elementos, A, B, C, D e E, né, mesmo que eles ocorram com a mesma probabilidade. Tá? Então, por exemplo, o B e o C ocorrem com a mesma probabilidade de 0,18, mas o que eu vou utilizar aqui é a parte da fração, né, a parte decimal, de 0,36 e 0,54 para C. Tá? Então, essa é uma maneira da gente ter números distintos para todos eles, então eu sumo a soma, né, de probabilidade do elemento anterior. Como o elemento anterior do A, né, não tem ninguém com uma probabilidade maior, a probabilidade desse elemento nulo, no princípio, é 0, tá? Então, é exatamente o que a gente tem ali. Bom, isso é muito interessante porque nós estamos falando em uma codificação binária. Então, qual que é a ideia por trás da codificação de Shannon? Né? Veja que é uma receita, né? Então, nós estamos utilizando um procedimento para tentar gerar um código e vamos ver qual que é a eficiência desse código, se ele se aproxima aí do nosso limite ótimo, ou seja, se ele vai se aproximar, né, da própria entropia da fonte. Então, a ideia é pegar justamente essa parte decimal, né, desse número fracionário, e escrevê-lo agora na base binária. Então, isso é um pouco mais complicado. Números binários fracionários, eles são compostos, né, aproximados apenas, né, dos números que nós temos idealmente. Então, por exemplo, né, se pegarmos esse número, né, que a gente já escreveu aqui, nós já escrevemos a correspondência de todos esses números. Se nós pegarmos, por exemplo, o número correspondente aqui a 0,72, eu substituí por 0,1011 aqui na nossa base binária, e depois utilizei justamente esse número, né, para a gente ter na nossa codificação. Então, vamos ver como que a gente compõe. Na verdade, todas as casas, né, dos elementos binários são compostas, né, da esquerda para a direita eu tenho números que são 2 elevado a 0, depois 2 elevado à primeira, 2 elevado ao quadrado e assim por diante, né, em todas as potências aí positivas, né, antes da vírgula, tá? Então, você vai ter 0 ou 1 multiplicando 2 elevado a 0, se a gente está somando um número 0 ou 1, né? Depois eu vou ter 0 ou 1, né, elevado a 2 elevado à primeira, se eu estou somando, né, o número 2, e assim por diante, como, né, eu já pedi para vocês, né, em aulas anteriores, verem, né, como que isso se escreveria. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que quando você calcula, né, vamos pegar, por exemplo, esse número que é o menor, é o primeiro número após a vírgula, né, que é o 1, né, eu tenho 1 vezes 10 a menos 1, que é o que está aparecendo aqui, né, nesse elemento. Mas 1 vezes 10 a menos 1, ele é, né,
meio, obviamente, e então vai me dar meio, né? É o único número que eu tenho. Quando eu vou, né, para o próximo número, que é 0 vezes 2 elevado a menos 2, eu estou, né, diminuindo a potência ali, então eu estou indo do 2 elevado a menos 1, a menos 2, a menos 3, a menos 4 e assim por diante, tá? Então, para nós escrevermos um número decimal, em princípio, para aproximarmos cada vez mais desse número decimal, nós vamos precisar de um monte de números nessas casas, né, correspondentes aí dos números binários fracionários, tá? Nesse caso, né, como nós vamos parar em 4 dígitos apenas, né, depois da vírgula, o que nós vamos fazer é somar a correspondente. Então, eu tenho 1 vezes 10 a menos 4, vai me dar 0,0625, 1 vezes 10 a menos 2 a menos 3, vai dar 0,125, já falei do 0 vezes 2 elevado a menos 2, que vai me dar 0, e 1 vezes 2 elevado a menos 1, que dá meio, né? Quando você soma todos esses números, nós temos o correspondente, que é 0,685, tá? Na base aí decimal, tá? Então, essa foi uma aproximação, veja que ele é mais próximo desse número, né, do que de 0,84 ou 0,54, e vai ser justamente esse número que nós vamos utilizar, tá? Isso é uma receita, né, novamente, da codificação de Shannon. Mas, agora, quantos números nós vamos usar? Nós vamos partir justamente do número de menor, né, logo após a vírgula, né, o número decimal mais próximo, né, do fracionário mais próximo da vírgula, para usar nossa codificação. E o que nós utilizamos como regra é o comprimento da palavra de codificação. Então, aqui eu tenho que usar 2. Então, portanto, na primeira palavra eu uso 00, tá? Na segunda, eu tenho um comprimento 3, então eu vou utilizar 010, justamente o que aparece aqui na nossa codificação. Na terceira, também 3, mas eu tenho 100, então me dá 100. Na próxima, eu tenho 4, eu tenho, portanto, que utilizar esses 4 números, que é 1011, 4 novamente, né, mas com uma codificação distinta, 1101, e, por fim, o F, né, com comprimento também de codificação 4, e, portanto, eu fico com 1110. Essa é a regra de codificação. Por que é assim? Porque, né, escolhemos, né, tipicamente uma maneira que eu tivesse um número decimal aí correspondente, né, distinto para cada elemento aí da minha codificação, mas eu utilizo, né, aquela regra que veio por trás da codificação aí de Shannon, que é utilizar o menor inteiro superior àquele número fracionado, né, que a gente obtém para o comprimento de codificação, que ele tem que ser inteiro, tá bem? Bom, se calcularmos isso, né, lembra que a nossa entropia da fonte, ela era 2,37, né, bits, né? Então, quando eu calculo esse comprimento de codificação de Shannon, eu obtenho 2,92, tá? Então, 2,92, vocês observam, né, que está bem acima de 2,37, né? E a gente pode definir um número que tipicamente te diz quão próximo também, né, a sua palavra de codificação, né, o comprimento médio de codificação, aliás, ele está próximo da sua entropia, que é chamado de eficiência. Quanto mais próximo de 100%, melhor a eficiência desse seu código. Como que você define isso? Dividindo a entropia da fonte pelo comprimento médio de codificação. No caso dessa codificação de Shannon, que nós utilizamos aqui, a nossa codificação teria 81% de eficiência, tá bem? Bom, vamos ver outras codificações. Existe uma codificação de Shannon falando que a gente precisa seguir uma receitinha, né, ou, né, um protocolo para codificar. Então, o que nós fazemos? Para uma dada lista de símbolos, nós desenvolvemos uma lista correspondente de probabilidades, tá? Que é o que é associado exatamente ao que já fizemos anteriormente. Classificamos a lista de símbolos em ordem decrescente de probabilidade de ocorrência,
que foi também o que já fizemos anteriormente. Depois, terceiro, dividimos a lista em duas partes, tá? Com probabilidade total da parte superior, sendo o mais próximo possível do total de probabilidades da parte inferior. Essa parte ainda não fizemos, né? E isso é uma característica dessa codificação de Shannon-Fano que distingue da codificação de Shannon. Então, ponto 4, a parte superior da lista, atribuímos o dígito binário 0 e a parte inferior o dígito 1. Em outras palavras, né, a palavra código para os símbolos do grupo superior começarão todos com 0 e as palavras de codificação para os símbolos do grupo inferior começarão todos por 1. Tá? Então, nós vamos ver isso no nosso caso prático. E, por fim, a quinto ponto, aplicamos recursivamente as etapas de 3 e 4 para cada uma das duas metades, que nós vamos subdividindo aqueles grupos, né, em elementos com probabilidade aproximadamente igual de ocorrência, e adicionamos os bits 0 e 1 de acordo, né, se o número ficar para cima da ramificação ou para baixo da ramificação, em termos de probabilidade, de ordem de probabilidade de ocorrência, tá? Então, nesse caso, por exemplo, como que nós ficamos, né, com essa codificação? Então, vamos, né, essencialmente, nós somamos, né, todas aquelas probabilidades. Então, se você lembrar, a probabilidade de A, eu tinha 0,36 e de B 0,18. Quando você soma, né, essas quantidades, essencialmente, você vai ter metade, né, das somas das probabilidades para cima e metade para baixo. Quando você continua com esse procedimento, né, então a gente atribuiu para a primeira codificação de A, tanto A quanto B, o elemento 0, e para os outros, C, D, E e F, nós atribuímos 1. Próxima ramificação. No próximo, eu só tenho ramificação de A e de B. E, portanto, né, eu tenho que dividir esses elementos aí mais ou menos na metade, como eu disse, é sempre mais ou menos, porque, por exemplo, agora para a ramificação de A e de B, eu não tenho como dividir em termos de probabilidades iguais, aproximadamente iguais, né? Eu tenho 0,36 para A e 0,18, então, portanto, quem vai para cima é A. Eu sempre, né, classifico em ordem decrescente de probabilidade de ocorrência. Então, a codificação do A vai para essa ramificação, a codificação do B vai para essa ramificação com 1, então o B ficaria como 0, 1 e o A ficaria como 0, 0. Observe que quem foi para baixo, que são as letras C, D, E e F, ela agora são subdivididas em dois grupos, um com o C, que tem probabilidade de ocorrência de 0,18, e outro que mais ou menos teria a mesma probabilidade, mas não tem, né, tá? Porque eu vou com somo 0,12 mais 0,9, né, e depois mais 0,7, e é isso que nós fizemos aqui. Então, por fim, seguindo essa última ramificação, né, já tivemos, então, a nossa classificação dos elementos de codificação do elemento 0, 0, A como 0, 0, do B, né, como 0, 1, tá? Temos também a codificação, né, das letras aí agora C, né, e por fim D, né, E e F, tá, que ocorrem aí, né, de acordo também, né, com esse comprimento de codificação, tá, que foi dado pela nossa característica aí do próprio medido direto, né, desse número, desse valor, né, que nós utilizamos para codificação. Então, veja que nós não utilizamos aquela noção de buscar, né, um número que é um inteiro, o menor inteiro superior, né, a algum comprimento de codificação, né, de cada palavra. Pelo contrário, nós utilizamos uma árvore desse tipo para a codificação, e essa árvore de codificação que vai determinar para nós qual que é o comprimento de cada uma dessas palavras, tá bem? Então, há uma preferência, obviamente, né, para os símbolos mais curtos, né, a sequência de símbolos mais curtos, as palavras de codificação mais curtas são aquelas
e o símbolo correspondente aparece com maior probabilidade, e o que ocorre com menor probabilidade vai ser mais longo, e, portanto, né, nós teremos aí uma compressão de dados perfeita, né, porque já sabemos que às custas dessas palavras que ocorrem com menor probabilidade, elas acabarem sendo escritas com mais bits, nós conseguimos um comprimento médio de codificação aí, né, que vai ser menor, né? Nesse caso, o comprimento médio de codificação calculado para todos esses, né, todas as palavras de codificação vai me dar 2,44, né? Já tivemos, portanto, uma eficiência melhor, né, que foi, né, de 97%, né, se a gente dividir a entropia da fonte pelo comprimento médio de codificação. 97% é muito bom, né, e nós vamos ver, na verdade, que existe uma que talvez seja melhor ainda, né? Às vezes é igual a essa de Xenofano, mas, às vezes, né, ela consegue ser melhor. E ela, na verdade, tem um procedimento que é tipicamente mais, né, melhor, né, de proceder. Então, codificação de Huffman, como que é o procedimento? Mesmo procedimento anterior, nós listamos os símbolos, né, em ordem decrescente de probabilidade de ocorrência. Segundo, atribuímos 0 e 1 aos dois últimos símbolos da lista, já automaticamente. Tá? Então, tem os dois últimos da lista, os dois símbolos da lista, já atribuo 0 e 1 para eles. 3. Somamos as probabilidades desses dois últimos itens da lista e o combinamos em um único símbolo, tá? Que agora deve ocupar uma nova posição na lista que vai ser ordenada de acordo com a sua probabilidade total, ou seja, essa probabilidade somada dos dois, né? Caso sua probabilidade total seja igual a de um outro símbolo, o par deve sempre ocupar a posição mais alta, tá? Então, a gente faz isso a cada um dos passos. Aí aplicamos recursivamente as etapas 1, 2 e 3, até que haja apenas um par de símbolos cuja soma de probabilidades deve ser igual a 1. Tá? Então, como nós vamos fazer isso? Então, veja que a nossa lista de símbolos, né, de ocorrência da variável x está ali, da nossa fonte, probabilidade também escrito aí de forma decrescente, e nós vamos proceder exatamente como foi dado naquele protocolo. Então, primeiro que nós vamos fazer, né? Então, eu vou desenhar essa árvore de codificação que vai aparecer de forma inversa para a gente entender o que nós estamos fazendo. Então, veja só, de acordo com a codificação de Huffman, eu pego os dois primeiros símbolos, em ordem decrescente aí de probabilidade, eu escrevo 0 para o primeiro e 1 para o segundo. Combino esses dois símbolos agora num único símbolo indistinto, que eu vou, né, escrever como E mais F. Então, E mais F, soma as probabilidades dele, eu tenho 0,9 mais 0,09 mais 0,07, me dá 0,16, né? 0,16 é maior do que 0,12, que é a nossa probabilidade de ocorrência do símbolo D, então, portanto, eu sigo aquele protocolo em que eu troco a ordem dele, né, com aquele elemento que ocorre com menor probabilidade. Então, a probabilidade de ocorrência conjunta do símbolo E e F aí, né, tá? Conjunta nesse caso, né, somada, ela me dá 0,16, a outra do 0,12, troquei a posição deles, e, portanto, né, de acordo com essa nossa ramificação, o que eu fiz? Troquei a posição do E e o F combinado com a do D, né? E agora reescrevi dessa forma. Então, novamente, vou atribuir 0 e 1 para esses dois símbolos, de acordo com o mesmo protocolo de atribuir probabilidades para os símbolos superiores, atribuir o 0 para os que ocorrem com probabilidade superior e 1 com probabilidade inferior. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou combinar novamente esses símbolos num novo símbolo E, F e D. Quando eu faço isso, eu obtenho o número 0,28, que vai ser maior do que quem?
maior do que todos, menos o A. Portanto, eu promovo esses símbolos combinados, agora para a posição EF, né, D, logo abaixo do A, e, portanto, os dois últimos símbolos que têm menor probabilidade são justamente o símbolo B e C, que aparecem aqui isoladamente, e, para falar a verdade, aparecem, né, com a mesma probabilidade. A ordem aí não importa qual que você vai escolher, né? Eu vou escolher justamente a ordem alfabética, o B aparece antes do C, então, portanto, eu fico com 0 e 1. 0 e 1 tem probabilidade de 0,30, bom, 0 e 1, né, que nós escolhemos. Agora eu troquei de posição, é isso que eu estou escrevendo, tá? Então, veja só, troquei ele, né, todo o E, F, D, troquei de posição com o B e o C, então foi isso que eu fiz, eu promovi todo esse conjunto para cima, e agora eu tenho essa última codificação de combinação dos símbolos B e C. Esses números que estão aparecendo nas ramificações são exatamente os números em vermelho, né, que vão aparecer na nossa leitura da codificação para cada um desses símbolos. É muito interessante, parece ser um procedimento, né, em princípio arbitrário, mas não é. Na verdade, nós estamos sempre promovendo, é um procedimento que vai garantir para a gente um ordenamento, né, em termos de ocorrência de probabilidade, né, de probabilidade de ocorrência, perdão, né, de uma forma distinta para cada um desses símbolos, e é realmente ótimo, né, como nós vamos ver. Então, portanto, combinei os símbolos B e C. Símbolo B e C combinados têm probabilidade de ocorrência 0,36, e 0,36 é igual à probabilidade de ocorrência de A. Mas, de acordo com o protocolo visto, né, da codificação de Rutschmann, se dois símbolos têm a mesma probabilidade, esse novo símbolo combinado deve aparecer na posição superior, então ele é o primeiro. Então, portanto, agora nos resta somente a combinação do símbolo A, E, F, D, que ocorrem aí também com probabilidades, né, de ordem decrescente, já que E, F, D tem probabilidade de 0,28, A 0,36, e, portanto, eu atribuo 0 para A e 1 para E, F, D, e agora, né, esses dois combinados aparecem com uma probabilidade de 0,64, então, obviamente, eles vêm e ocupam a posição superior, né, que, por final, agora, eu atribuo os últimos símbolos da nossa codificação, e, no fim, né, temos, né, esses símbolos, todos esses números vermelhos. Se você notar, agora, necessariamente, eu paro esse procedimento quando a minha probabilidade total de combinação de todos esses símbolos me der 1, né, já que a probabilidade se soma a 1 de ocorrência de todos esses símbolos, já que isso deve formar um conjunto completo. Então, a codificação, como que ela é feita? Eu leio agora, né, para cada um desses símbolos, o caminho reverso que ele ocupou, e eu leio esses números em vermelho, né, 0 ou 1, de acordo, né, numa ordem reversa, tá, seguindo essa seta da codificação. Então, eu escolho esse último número e vou, né, até para baixo. Então, olha só o que aconteceu. Então, por exemplo, o A recebeu 0 e 0, né? O A só participou em duas etapas, essa e essa. O B participou em mais etapas, né? Ele participou aqui, recebeu 1 e depois 0, né? Outras duas, então ele participou só em duas, mas tem outras letras que participaram bastante, por exemplo, o E e o F, né? Que são justamente as letras que têm menor probabilidade de ocorrência, e elas passearam bastante aí, né, nessa codificação. Então, portanto, elas receberam ambas, né, codificações de 4 números a cada uma, tá? Se você prestar atenção, né, esse procedimento como um todo que nós fizemos, ele vai ter, né, essa codificação específica através do comprimento de codificação. Nós podemos calcular o comprimento médio de codificação, e que me deu 2,44,
e, portanto, uma eficiência de 97%, que foi exatamente, né, aquela codificação de xenonfano que nós obtivemos anteriormente, né? Então, só para a gente comparar, né, então, uma situação distinta, né, porque existe, por que que ela deu, né, exatamente esse número de 97 idêntica, né? Então, a gente vai pensar que ela vai corresponder sempre, né, ao mesmo tipo de codificação de xenonfano. Isso não é verdade, né? Na verdade, a codificação de xenonfano é uma codificação subótima, nem sempre ela vai te dar a mais eficiente, mas a de Huffman, ela sempre vai te dar, né? E a gente vai passar por uma prova para tentar mostrar como que isso é verdade. Então, como um segundo exemplo, né, vamos utilizar esses símbolos. Eu tenho 5 símbolos de x, eu vou chamar só de x1, x2, x3, x4, mas eles estão ocorrendo com essa probabilidade aí de ocorrência decrescente. X1 ocorre com probabilidade 0,4, x2 com 0,18, x3 com 0,15, x4 também com 0,15, x5 com 0,12. Soma de probabilidades, né, é um problema aí completo também, né, então, portanto, a soma de probabilidades é igual a 1. Então, de acordo, né, com as nossas 3 codificações, como que nós procedemos? Primeiro, codificação de Shannon, né, então, a codificação de Shannon, ela me dá, simplesmente pega o número inteiro superior desse elemento, que é o logaritmo na base 2 de 1 sobre a probabilidade de ocorrência de cada um desses símbolos, né, isso me dá 2, 3, 3, 3, 4, né, converto aquela probabilidade de ocorrência, né, somada, lembra, né, de ocorrência do símbolo menos K menos 1, né, até o final, para a gente poder converter aquele número fracionário da soma de probabilidades em termos de um número fracionário binário e, né, escrevê-lo de acordo com essa regra aqui de utilizar esse comprimento de codificação. Então, no caso de x1 me dá 0, 0, x2, 1, 0, 0, x3, 1, 0, 1, x4, 1, 1, 0 e x5, 1, 1, 1, 1, né? E na codificação de Fano, o que nós fizemos foi aquela escrita, né, em que nós distribuímos esses símbolos, né, em 2 metades, também, a gente separa em 2 metades, que ocorrem com uma probabilidade mais ou menos, né, uma probabilidade mais ou menos idêntica para essas 2 metades, e a gente vai, né, subdividindo cada vez esses conjuntos de símbolos e atribuindo, portanto, os símbolos aí de codificação. Então, para Fano, nós obtemos essa codificação, deixo como exercício para vocês fazerem, né? E a de Huffman também deixo como exercício, porque o procedimento como um todo é exatamente aquele, né, que nós acabamos de mostrar. Então, a codificação que vai aparecer é essa daqui, né? Veja só, ela aparece de uma maneira interessante em que eu só tenho um símbolo com 1 bit, mas eu tenho vários símbolos, né, com 3 bits, né? Se você prestar atenção, a ordem de probabilidade deles é aproximadamente igual para esses símbolos x2, x3, x4 e x5, já que varia de ponto 12 para ponto 18. Mas o que ocorre mais é o ponto com probabilidade ponto 4, é o x1, e, portanto, ele tem um comprimento de codificação bem curto. Só isso, né, apesar de eu estar utilizando mais palavras, né, de codificação mais longas, 3, quando você calcula o comprimento médio de codificação, para Shannon você vai obter 2,72, para a codificação de Shannon-Fano você vai obter 2,27, e a de Huffman você vai obter 2,22, né? Quando você compara com a entropia da fonte, que é facilmente calculada aí pelas nossas probabilidades, né, pela regra entropia de Shannon, nós obtivemos 2,16. Então, nesse caso, se dividirmos a entropia
da fonte pelos comprimentos médios de codificação de cada uma dessas, nós obtemos que para a de Shannon ela me dá 79% de eficiência, a de Fanning não é ruim, me dá 95%, mas é pior do que a de Huffman, que me dá 98%, né, de eficiência. Então, portanto, né, esse é um caso típico aí, é que ela me deu, né, uma probabilidade de ocorrência, uma eficiência, né, de ocorrência melhor, né, do que a de Fanning. Tá? Então, nós dizemos, né, que a Huffman, sempre que você proceder, né, e eu vou explicar agora por que ela me dá uma codificação ótima. Já vimos que codificação ótima é aquela que me dá o comprimento médio de codificação, né, menor possível e sempre mais próximo aí da minha entropia da fonte. E nós vamos ver, né, nós vamos ver por quê, mas, de fato, a de Huffman, ela é uma codificação ótima, tá? Então, se você obtém uma codificação que te dê exatamente igual à codificação de Huffman, né, em termos de eficiência, é porque existe um procedimento, né, análogo ao que nós fizemos com a de Huffman para aquela codificação que está embutida. Então, portanto, na própria codificação de Fano para aqueles números de A a F, provavelmente ali, né, deve ter tem uma semelhança, né, em termos de procedimentos que nós fizemos, tá? Mas tem uma outra razão mais fundamental que nós já falamos, né, que foram a respeito daquelas árvores de codificação e como que obtemos, né, um código prefixo, né, ou instantâneo, né, imediatamente por árvores de codificação. E não é à toa que eu estou representando essas combinações de símbolos como parecendo como galhos, né, de uma ramificação, porque nós vamos ver que isso é fundamental, né, para a prova de que a Huffman, de fato, é ótima, porque ela acaba gerando, né, um código prefixo também, né, em termos aí, né, de alguma maneira, a gente pode recombiná-la, né, apesar de não ser aparente imediatamente, ela é, né, de fato, ela corresponde aí à codificação ideal que nós podemos obter, tá? Então, ela é dita ser ótima, e como a de Fano nem sempre ela vai me dar a melhor, né, possível, ela é dita ser, né, subótima, porque ela nem sempre vai me gerar o código que é ótimo, tá? Ela é igual ou inferior à codificação de Huffman em algumas situações. Tá? Bom, como que nós calculamos a optimalidade, né, da codificação de Huffman? Por que que ela é ótima, né? Então, em vez dessa prova usual, que a gente pode provar por indução, né, nós vamos basear aí nos fatos que são relacionados a codificações ótimas em geral e, posteriormente, provar que a de Huffman satisfaz esses requisitos, né? Então, codificações ótimas em geral, né, nós já vimos, né, quais que são as condições. Então, sabemos que se eu tenho um código ótimo, necessariamente o comprimento médio de codificação ele deve ser mínimo, né, possível. Mas se eu encontro algum outro código, né, um código C', e que eu obtenho um comprimento médio de codificação em termos de palavras, né, de comprimento de codificação de cada uma delas LK', né, mas quando eu somo todos esses comprimentos de codificação agora ponderados pela probabilidade de ocorrência do símbolo correspondente, me dá, né, o mesmo comprimento, né, o mesmo valor que eu obtenho com o comprimento médio da codificação C, né. Então, isso significa, né, que necessariamente se eu sei que uma delas é mínima, a outra que me deu igual é mínima também, significa que ela também é ótima, né. Então, na verdade, a gente poderia ter várias codificações, né, várias possíveis codificações que me dão comprimento médio de codificação idênticos. Foi o fato, por exemplo, da codificação de Huffman e de Shannon-Fano, daquele primeiro exemplo que variamos, né, as letras, codificação das letras, né, de A a F em uma base binária, tá bem? Então, veja que isso é uma característica, né? Mas para nós, né,
O que vai importar, né, é que é um desses códigos, né, não importa, né, que dado o fato de que ele seja ótimo, né, mesmo que possa existir outros códigos ótimos, se você está com um código, sabe que você está com um código ótimo, já nos basta, já é suficiente, a gente não precisa encontrar todos, precisamos encontrar um deles, né. Então, o importante é que, se for ótimo, um dado código deve permitir uma árvore de codificação que, quando tiver codificações aparadas, trocadas e rearranjadas, vão levar exatamente àquela árvore de codificação instantânea, né? Lembra aquele procedimento que nós tínhamos lá atrás, né, nas nossas primeiras aulas de codificação, em que falamos da codificação instantânea. Então, isso significa, né, que se eu encontrei naquela codificação de Huffman, né, um código ótimo, ele deve ser equivalente, né, a um procedimento aí em que você, após aparar algumas ramificações, trocar e rearranjar algumas dessas ramificações também, levam a uma árvore de codificação instantânea. E a mesma coisa vale para Shannon-Fano naquele primeiro caso. No segundo caso, não, né? Tá bem? Bom, o procedimento, então, procedimento de Huffman sempre vai ter, né, uma árvore de codificação que leva a um código instantâneo, tá? Então, ele é ótimo, por isso que nós chamamos ele de ser ótimo, e o de procedimento de Fano nem sempre, tá? Então, a prova de que ela é ótima, né? O que nós fazemos? Consideramos, tá? Então, eu estou aqui apresentando para vocês o lema, né, do Covey e Thomas, que prova isso. Se você quiser, né, mais detalhes, eu vou falar aqui eles, né, mas se você quiser acompanhar com mais detalhes, eu recomendo que você veja lá, né? Então, é o lema 5.81 do Covey e Thomas, né, de teoria de informação. Então, supomos que eu tenho uma fonte que tem símbolos de x1 a xn, e de tal forma aí que eu já ordenei eles, né, em termos de probabilidades decrescentes de P de x1 até P de xn para a ocorrência desses símbolos correspondentes. Então, de acordo com o lema, para qualquer distribuição de probabilidades, existe um código instantâneo ótimo com comprimento mínimo esperado, né, o comprimento médio, né, de codificação mínimo, que satisfaz as seguintes propriedades. Os comprimentos são ordenados inversamente com as probabilidades, né? Isso significa que, se a probabilidade de ocorrência de xj for maior do que a probabilidade de ocorrência de xk, então, necessariamente, o comprimento, né, de codificação da palavra xj vai ser menor do que o comprimento de codificação da palavra K. Pode ser igual, né, mas ele tipicamente é menor, né, e como pode ser igual, deixamos aí menor igual, tá? Segundo, as duas palavras de código mais longas têm o mesmo comprimento, tá? Então, é um fato que, tipicamente, a gente sempre vai ter em códigos, né, que aparece aí na codificação de Huffman, tá? E duas das palavras de código mais longas diferem apenas pelo último bit, corresponde aos dois símbolos que são menos prováveis, tá? Então, esse é um fato. Então, como que provamos, né? A prova que está pertencente, né, lá nesse lema 5.81 do Covey e Thomas, né, ela faz o seguinte procedimento: você sai de uma codificação, né, em que nós temos, tipicamente, essa ordem de probabilidades, né, de ordem aí, né, decrescente. Veja que nem todas as probabilidades estão escritas já dessa forma, né? Mas o que eu faço, né, nos procedimentos de A, de B, né, então, esse código instantâneo, né, que nós escrevemos aqui, ele foi, né, um código desses, na verdade, né, foi escrito em A. O que nós fazemos? Cortamos, aparamos, né, ramificações inúteis. Por exemplo, aqui eu tenho essa ramificação para baixo em A, né, que eu tenho 1 e 1, ela não é necessária, porque eu não tenho uma bifurcação de fato, eu só tenho uma ramificação
em que um dos ramos é utilizado, então eu corto ela, faço a para, né, aparo essas ramificações, inverto aí em termos, né, de ordem de probabilidade de ocorrência, né, e faço um rearranjo de símbolos de acordo, novamente, com essa probabilidade de ocorrência. Então, portanto, né, todos eles aqui vão aparecer com probabilidades, agora sim, né, em probabilidades de ordem decrescente. Então, observe aqui que esse símbolo aqui, né, está errado lá no Covertomes, é P1, tá? Então, é ordem decrescente de probabilidade. Nós rearranjamos essa possível codificação que teríamos feito com essa ramificação, de tal forma, né, rearranjamos e, né, cortamos ramificações que não são utilizadas, tá? Essa e essa aqui para o símbolo 5 e para o símbolo 2, de tal forma, né, que tenhamos uma codificação mais curta, né, com palavras de codificação mais curta, tá? E, né, quando a gente rearranja, agora eu tenho probabilidades de ordem decrescente. Se você olhar essa árvore, ela segue exatamente, né, a nossa receita de como que você constrói uma árvore de codificação binária, né, que automaticamente já dava para a gente, né, uma codificação aí instantânea, tá? Um tipo de código instantâneo, na verdade, tá? Ou prefixo. Bom, existem algumas maneiras de você provar, né, de maneira interessante, que se você tem, né, comprimentos médios de codificação, que são, quando comparados, né, de duas codificações específicas, né, se eu tiver, por exemplo, uma probabilidade de ocorrência de P de J, né, e for menor do que P de K, então, necessariamente, nós teremos que ter que o comprimento da palavra J deve ser menor ou igual ao comprimento da palavra K, tá? A maneira de proceder nessa prova é simplesmente reescrever os comprimentos médios de codificação nesses termos, e quando nós comparamos, né, especificamente esses dois símbolos, o que fazemos é um rearranjo deles, né? Mas se P de J menos P de K é maior do que zero, já que foi o que nós assumimos inicialmente, já que, né? E como essa quantidade CM deve ser, né, ótimo, já que esse código, né, é ótimo, então necessariamente essa diferença, né, de codificação, ela é maior ou igual a zero, vai ser igual a zero quando, né? Quando a minha codificação CM linha for também uma codificação ótima. E aí, portanto, teremos, obviamente, que essa codificação, comprimento médio de codificação de CM linha, ele vai ser igual ao de CM e, portanto, vai me dar zero. Mas qualquer outra situação, CM, perdão, tem um comprimento de codificação médio menor do que qualquer outra codificação. Então, portanto, esse número realmente é sempre um número positivo. No mínimo, né, ele pode ser nulo quando as duas codificações forem ótimas. Então, portanto, necessariamente, se esse número é positivo, e já que temos que P de J menos P de K é positivo, necessariamente nós vamos ter que LK necessariamente deve ser maior do que LJ, tá? Então, né, dessa forma, nós temos, né, isso satisfazendo a nossa propriedade anterior, que nós dissemos, né, que se P de J for maior do que PK, então, necessariamente, o comprimento de codificação da palavra J deve ser menor ou igual ao comprimento de codificação da palavra K, tá? Novamente, a prova dos outros, né, eu não vou seguir aqui, eu simplesmente vou mostrar, né, nos procedimentos que nós fizemos anteriormente, que isso é um fato, que é verdade, né, mas, né, você pode seguir no livro de Covertomes que duas palavras de codificação mais longas, elas têm, né, o mesmo comprimento, e além disso, essas duas palavras de codificação mais longas diferem somente no último bit, né, e corresponde exatamente àqueles símbolos que ocorrem com menor probabilidade lá da sua fonte, tá? Então, toda essa prova, né, da codificação, né, de Huffman, ela segue aí o teorema, né,
que diz que a codificação de Huffman é ótima, né, também, e necessariamente nós teremos ali o comprimento médio de codificação dela, né, menor de qualquer um outro, né, de qualquer um outro, uma outra codificação que, né, que for univocamente decodificada, tá bem? Como eu falei, não vou entrar em muitos detalhes, eu acho melhor a gente mostrar exatamente como que nós fazemos nosso mapeamento de uma codificação de Huffman para uma árvore de codificação, né, binária que corresponde a um código, né, instantâneo. Então, essa codificação, né, ela parte exatamente do que nós fizemos inicialmente. Então, essa foi a árvore final, né, daquelas junções dos símbolos, e quando escrevemos eles aí em ordem, né, na ordem que ele aparece, quando nós fazemos aquele procedimento de trocas, né, na codificação de Huffman. Então, na codificação de Huffman original, é o que está apresentado aqui em A, tá? Em B, a gente apresenta agora o que eu faço quando eu realizo uma operação de reflexão especular aqui na conjunção do ramo A e do EFD. Então, justamente nessa ramificação, veja que eu troquei o A com EFD, né? Então, passei eles para cima, né? E passei o A para baixo. Depois, né? Seguinte procedimento em C, né? Eu faço outra reflexão especular agora na conjunção dos ramos E e F, então eu troquei, né? Então troquei para 1, veja que eu estou trocando os números, né? Isso bagunça um pouco, aparentemente, a nossa, né? Porque aqui, enquanto a gente tinha símbolos que estavam para cima, recebem 0, e para baixo recebem 1, aqui agora a gente começa a misturar, mas calma, né? Porque isso vai melhorar. Então, fiz isso, né? Em D, troquei de posição as palavras de mesma ordem A e C, então foi isso que foi feito. Peguei A e C, troquei, elas estão na mesma ordem, e veja que isso não vai mudar, né, na minha ramificação, né? Isso, na verdade, corresponde a cortes, né, e mudanças que eu faço aí nas minhas ramificações, tá? Em E, eu faço uma configuração consistente dos zeros e uns, né? Justamente para a gente não ter, né, aquele, né, às vezes eu tenho 0 e 1, 0 para cima e 1 para baixo, né? Às vezes eu tenho combinações em que 0 também vai para cima e 1 vai para baixo, ou 0 vai para baixo e 1 para cima. Então, para ser consistente, a gente põe que todos que estão para cima das ramificações vão ser 1, todos que vão para baixo, a gente tem 0. E, por fim, né, eu faço uma rotação, né, dessa árvore, que, na verdade, eu não estava fazendo, né, inicialmente, a codificação de uma árvore de codificação, mas sim uma conjunção de símbolos. Quando eu faço isso, eu obtenho, né, o que é exatamente a minha árvore de codificação, que corresponde, né, à minha codificação de Shannon-Fano, que nós obtivemos na situação anterior. Então, veja que é a codificação de Shannon-Fano, né, que aconteceu aqui, tá? Então, ela né, ela é, de fato, ali em princípio, segue, né, aquela codificação, seguiu aquela codificação, né, em que você segue diretamente o procedimento aí para você ter uma árvore de codificação binária. Então, o que nós mostramos aqui é que você consegue, né, mapear para esse problema, né, em que nós temos os símbolos de A F, né, agora, né, conseguimos mapear a Huffman, Shannon, Fano, e segue, né, justamente a codificação instantânea, né, ela é instantânea, mas isso não é sempre, né, quando a gente não consegue, a gente pode mapear ela uma codificação de Huffman, uma codificação instantânea sempre, mas ela, obviamente, não vai ser coincidente com uma codificação de Shannon-Fano, tá? Então, por exemplo, imagine que eu tivesse, né,
eu tenho essa codificação, que foi a nossa codificação subótima de Xenofano, né? Mas se eu escolhesse uma outra codificação, né? Aqui, por exemplo, em que eu faço essas ramificações em pontos distintos e onde eu decido que a parte superior tem probabilidade aproximadamente igual à parte inferior, vai afetar totalmente, né, a minha codificação. Então, enquanto nessa aqui eu obtive uma codificação, né, então, em que eu tenho um comprimento de codificação, que em princípio aí, aparentemente, né, é ótimo, isso vai me dar, né, se você calcular, deixa aí como exercício, tá, e você vai obter exatamente qual situação que é, né, melhor que a outra. Já de antemão, nós obtemos que essa aqui foi a codificação, né, que foi correspondente à codificação que nós obtivemos de Shannon, né, Shannon-Fano, mas também é a correspondente à de Huffman, né, por isso que elas deram, né, em termos de comprimentos de codificação, idênticos. Essa aqui, que eu utilizei primeiro, né, eu estou distribuindo, né, em menos, né, eu uso menos, aparentemente uso menos símbolos, mas quando você calcula o comprimento médio de codificação, ele vai acabar sendo maior do que esse comprimento médio de codificação, portanto, ele não corresponde a uma codificação ótima, tá? Então, novamente, né, é isso que nós mostramos, né, que foi, de acordo com o lema 5.81 de Fowler, né, que para qualquer distribuição de probabilidades, existe aí um código instantâneo ótimo, né, que tem um comprimento médio de codificação, né, mínimo, né, que satisfaz o ordenamento inverso, né, de comprimento com as probabilidades, ou seja, se P de xj for maior do que P de xk, então necessariamente o comprimento de codificação da palavra J tem que ser menor, né, ou no máximo aí, né, igual ao comprimento da palavra K. Duas palavras de código mais longas têm o mesmo comprimento, exatamente o que está aparecendo aqui, ó, e essas duas diferem somente pelo último símbolo, que é exatamente o que nós obtivemos aí da codificação instantânea, né, ou prefixo, né. Então, não falamos sobre isso, mas imediatamente, já tínhamos falado anteriormente, imediatamente quando a gente tem uma árvore de codificação desse tipo, né, sabíamos que ela era prefixo, porque nenhum símbolo, né, nenhuma palavra de codificação é prefixo, né, de nenhuma outra, tá bem? Então, quer dizer, a palavra de codificação para um determinado símbolo, ela não é, né, ela não tem aí singularidades, né, na nossa codificação, então ela né, é prefixo, de fato. Uma outra, por fim, vamos falar a respeito de uma taxa de compressão. A taxa de compressão é dado como sendo o comprimento L menos, né, que é para um comprimento de codificação fixo, em que você atribui o mesmo comprimento para todos os bits, menos o comprimento médio de codificação obtido, né, com aquela codificação específica, normalizado pelo comprimento de codificação fixo. Então, essa taxa vai ficar 1 menos LC, comprimento médio de codificação, dividido por L, e se você tem, né, a nosso teorema, né, da codificação da fonte, você obtém imediatamente os limites aí para essa taxa, né, de compressão R, tá? Então, essa taxa de compressão vai variar entre essas quantidades, tá? Vai variar entre 1 e a entropia da fonte sobre a nossa palavra, sobre o comprimento de codificação fixo, e 1 menos a entropia da fonte mais 1 dividido também por esse comprimento de codificação fixo. Então, por exemplo, na nossa tabela ASCII, né, a ASCII 2, eu tenho 7 bits para representar os 128 possíveis símbolos. Se forem igualmente prováveis, né, realmente a gente tem que são necessários 7 símbolos, né, 7 bits por símbolo, que é isso que está representado aí nessa tabela. Quando a gente utiliza, né, somente o alfabeto, né, eu preciso de 5 bits por símbolo, então o comprimento fixo é 5,
a entropia da fonte calculada apropriadamente, né, por exemplo, aí para português ou mesmo inglês, vai me dar em torno de 4 bits por símbolo. Então, a nossa taxa de compressão, né, ela é, né, obtida, veja que eu não falei aí de uma codificação específica, mas necessariamente ela pode ficar entre 0, né, e 1 sobre 5. Essa taxa de compressão está dizendo para a gente, né, o quanto você pode obter uma compressão, ou seja, quanto que o seu comprimento médio de codificação pode, né, ser reduzido aí, né? Então, ela está me dizendo exatamente quanto que eu consigo obter uma taxa de compressão melhor. Então, isso é muito importante, porque a taxa zero, obviamente, é imediato, né, para a gente, eu posso usar, né, uma situação em que eu uso exatamente o mesmo número de símbolos de uma codificação fixa, mas, né, ela nunca vai poder ser maior do que 20%, né, qualquer que seja o código, tá bem? No caso aqui, por exemplo, né, se vocês olharem no Deservier, na tabela 9.1, ele mostra, né, uma codificação de Huffman, tá, para o caso de uma fonte, né, de língua inglesa. Isso é até um elemento interessante para vocês tentarem, né, ver se vocês conseguem calcular aí, né, para fazer uma codificação de Huffman para o que vocês obtiverem na tarefa de vocês, né, em sala de aula, né, para o texto fonte que vocês utilizaram. Então, essa taxa de compressão que é obtida, né, ela é necessariamente menor aí do que 16,3, né, nesse caso, por cento, tá? Então, se você utiliza, né, de acordo com o que ele diz, né, se você utiliza uma codificação de Shannon-Fano, você tem uma taxa de compressão de 8,46, mas se você usa a compressão de Huffman, a codificação de Huffman, você obtém 15,76%, tá bem? Então, é óbvio que ela está mais próxima do máximo que nós obtivemos, né? E já sabemos a razão, porque ela, de fato, né, corresponde aí à codificação ótima, e nem sempre a de Shannon-Fano é ótima, então, portanto, ela é uma codificação subótima, tá bem? Bom, por hoje é só, né? E na aula que vem nós retornaremos com discussões a respeito dos canais de codificação. Então, até mais. Tchau.